assim, fazendo um gancho do que nós já estamos falando já há algumas semanas, nós percebemos que Salomão ele está mergulhado em sua experiência pessoal como rei, e ao mesmo tempo ele faz um contraste entre a humanidade e as suas obras e a rapidez com que todas essas coisas passam, a rapidez como a humanidade passa, a brevidade da vida humana e da mesma maneira as obras da humanidade, como tudo isso passa de maneira tão rápida. Esse contraste leva o mestre a uma conclusão inescapável, podemos dizer assim. Ele não tem para onde sair, que para alcançarmos a alegria e a satisfação, uma alegria permanente, uma satisfação verdadeira, é necessário entender que estas coisas, tanto a alegria quanto a satisfação, são dons de Deus para as nossas vidas, são presentes de Deus para as nossas vidas. Então Salomão já entende isso, e nós vimos que no capítulo 1 e no capítulo 2 Salomão consegue nos levar também a essa conclusão, e nós entendemos isso. Precisamos receber a alegria e a satisfação como um dom de Deus. As posses, as nossas obras, as riquezas, elas não são capazes de produzir em nós uma alegria permanente. Talvez podemos até desfrutar dessa alegria, dessas riquezas, desfrutar dos bens, mas isso parece que passa e um vazio continua dentro do coração do homem, dentro do coração da humanidade. Ao mesmo tempo, Salomão percebeu que ao ímpio, ele recebe um trabalho com o qual ele até consegue conquistar algumas coisas, mas ele só vai amontoando, ajuntando esses bens que em breve ele vai precisar deixar de lado, mas dentro do coração continua o vazio. Esse é o embate de Salomão, e Salomão entende que o contraste entre o justo e o ímpio é avassalador, é algo que fica de maneira muito clara, nítida, que uma vez em Cristo Jesus nós temos a capacidade de nos aproximar e conhecer o Deus Todo-Poderoso, que não apenas nos criou e nos sustenta, mas também derrama sobre nós a alegria de viver. Uma alegria que não está presa a apenas dias, meses ou anos, mas uma alegria que cremos que desfrutaremos para toda a eternidade. Salomão percebe isso na vida daqueles que estão em Deus, que procuram agradar o Senhor, que têm o temor do Senhor. Já o ímpio não. O ímpio não está preocupado com isso. O mundo não está preocupado com isso. E parece ser um bom plano. Quando olhamos para esse plano de Deus, é um plano belo, um plano que tem beleza. Mas aqui nós vamos nos esbarrar novamente com uma dificuldade que a humanidade carrega. Se nós considerarmos esse plano de Deus, que a alegria e a satisfação é recebida como um presente de Deus, que o Senhor tem alegria para as nossas vidas, que o Senhor ele quer que venhamos caminhar em uma vida com satisfação nele, plena. E aqueles que não agradam o seu coração, o coração do Senhor, esses carregam um fardo, um vazio constante dentro de si. Então olhamos para isso e falamos, poxa, que bom que o plano do Senhor é derramar sobre nós essa alegria, derramar sobre nós essa satisfação. Dentro desse lugar, nós precisamos nos perguntar, eu sei que esse plano é belo, que esse plano é bom, mas ele é tão vasto. Qual é o tamanho desse plano? O alcance desse plano? Pare para pensar um pouco nisso. Quantas pessoas são alcançadas? Ele é tão abrangente, que ele tem peso de eternidade. Esse é o grande plano do Senhor. Porque às vezes a gente está olhando para a nossa vida, nós estamos olhando para os nossos dias aqui, sabe? 30, 40, 50, 70 anos, 80 anos, não sei. Só que nós estamos falando que desde a antiguidade,
nunca se viu nem se ouviu um Deus como o nosso Deus, além dele, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando olhamos para a palavra, nós encontramos o Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo a palavra nos revela que antes de todas as coisas ele já é Deus. Antes que houvesse mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. Apocalipse nos fala sobre isso, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Pare para pensar na abrangência desse plano para o passado, para um passado remoto. Nós entramos dentro da eternidade e nós ficamos perdidos dentro desse lugar. E quando olhamos para o futuro, sabemos que a terra, como conhecemos, ela passará, porque Pedro nos diz que os elementos em chama se desfarão. Apocalipse nos diz que há uma promessa, novos céus e nova terra. Há uma eternidade reservada para nós com o Senhor Jesus. Agora, dentro desse grande plano, você está aqui no meio disso. Salomão percebe o quanto esse plano é abrangente, a eternidade desse plano. E por isso nós, poderia dizer meros mortais, nos vemos incapazes de compreender esse plano por nós mesmos. Você por si mesmo não consegue entender. É necessário aqui nos rendermos diante de tão grande plano, tão majestoso, misterioso, insondável. E esse plano, meu irmão, carrega a essência do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus. É esse plano que Salomão está tentando sondar. Percebe que Salomão está com uma pergunta que todos nós temos e carregamos. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos desejam entender os planos de Deus para a sua vida? Não, todos nós. Nós queremos participar disso. Até porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A eternidade foi colocada dentro de nós. Dentro de nós há um anseio de conhecer os detalhes desse plano perfeito, desse plano divino. Nós fomos criados para ocupar um lugar muito especial dentro da criação. Entretanto, nós jamais conseguiremos conhecer esse plano sem antes nós conhecermos pessoalmente o Deus vivo e todo-poderoso. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, nos deixa essa pista, um primeiro passo. Embora venhamos começar daqui a pouquinho, no começo do capítulo 3, olha o versículo 11, em que Salomão escreve: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este, o homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja o que Salomão está dizendo. Ele colocou a eternidade dentro do homem, mas ao mesmo tempo ele nos fez incapazes de discernir esse plano por inteiro. Ninguém pode compreender essa obra por inteiro, discernir, compreender o que Deus está fazendo do começo ao fim. E aí nós percebemos que dentro desse lugar nós somos chamados a uma vida de fé, porque as respostas para essas perguntas, Fabrício, estão nele, estão em Cristo Jesus, estão no nosso Senhor. E Salomão está intrigado com isso. Embora Salomão reconheça a majestade desse plano e a sua inabilidade de alcançar todo o alcance do plano do Senhor, ele está fazendo uma pergunta a si mesmo: por que o homem ele foi separado da habilidade de prover essa satisfação? Ele foi privado dessa habilidade de produzir essa alegria permanente por si mesmo. Por que Deus não te fez, Wagner, capaz de produzir por si só essa alegria permanente? A gente vai olhar e nós vamos encontrar que deve haver um plano por trás disso. Deve haver um plano. Por que Deus
nos fez capazes de conhecê-lo, saber que ele existe, receber essa alegria dele, mas ele não nos fez capazes de produzir por nós mesmos essa alegria. E Salomão vai procurar essas respostas. Há uma impressão dentro da humanidade de que existe alguém que está no controle das coisas. E Salomão, ele está envolvido nisso porque Salomão conhece o único e verdadeiro Deus. O Deus do seu pai, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. E Salomão, ele está intrigado porque parece haver um plano por trás de tudo isso. O que está acontecendo? Por que Deus nos fez assim? Por que ele nos fez com essa falta de habilidade de produzir por nós mesmos a alegria que permanece? Então, em Eclesiastes, no capítulo 2, Salomão encontrou que a alegria e a satisfação, ela está ligada a um presente de Deus, um dom de Deus, que nós recebemos esse dom. Quando você olha na sua Bíblia aí no capítulo 2, do versículo 24, olha aí, por favor. Diz assim: nada há melhor para o homem comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Nós consideramos esse versículo aqui na semana passada. Nós vimos que Salomão entende que a satisfação que nós podemos desfrutar nessa vida vem de Deus. Ela vem como um presente de Deus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a maneira como ele apresenta isso. Ele apresenta isso em um tipo de refrão que vai aparecer no restante do livro. Em outros lugares, Salomão vai usar esse refrão: comer, beber e fazer com que sua alma goze, que sua alma desfrute do bem do seu trabalho. Ele vai apresentar isso em suas conclusões. Então, quando Salomão apresenta uma pergunta, ele vai discorrer sobre isso e ele apresenta a sua conclusão com esse refrão: comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Nós estamos começando agora uma nova sessão no capítulo de número 3. Quer dizer que talvez haja uma conclusão em algum lugar mais para frente. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 18. Salomão então apresenta a sua conclusão. Ele quer entender esse plano abrangente do Senhor. E veja como ele diz no capítulo 5, versículo 18: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, Salomão apresenta aqui uma breve conclusão, muito semelhante ao que nós lemos no capítulo 2. Ele vai falar da alegria de comer, beber e desfrutar do seu trabalho como um dom de Deus. Mas perceba que Salomão toca em outros assuntos aqui nesses versículos. Ele vai perceber que o curso da vida proposto por Deus, ele é bom. Ele fala isso: eis o que eu vi, e eu vi uma boa coisa. E a gente precisa cuidar desses pontos, porque normalmente se tem uma percepção pessimista do livro de Eclesiastes, como se tudo fosse ruim para Salomão, como se Salomão estivesse amargurado, como se Salomão estivesse olhando para a vida e não estivesse encontrando nada de bom na vida, como se tudo fosse vaidade, como se tivéssemos que esquecer tudo isso. E Salomão, na sua conclusão, ele já diz de uma maneira clara: olha o que eu vi, veja o que eu encontrei. Eu encontrei uma coisa boa e bela. Uma coisa boa, porque isso está sendo proposto por Deus, e isso é inerente a quem o Senhor é. A palavra boa aqui é a mesma palavra hebraica que vai aparecer em Gênesis 1, versículo 4, a palavra tov,
Quando Deus disse, haja luz, houve luz. E se você for em Gênesis, capítulo 1, versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. Agora Salomão, ele está investigando, ele está debruçado sobre o plano de Deus. E ele diz, olha, eu encontrei uma coisa, e essa coisa é boa. Porque tudo que Deus faz é bom, isso é, sem problemas morais. O que Deus faz é bom. Talvez não consigamos compreender a perfeição dos planos de Deus, mas Salomão está certo de que o Senhor está no controle de cada detalhe. E ao compreender esse plano, ele percebe que o que Deus faz é bom. Ele encontra uma coisa boa nessa vida, e ele encontra algo que também é belo. O plano de Deus para as nossas vidas tem um caminho belo, é um caminho apropriado para se trilhar, é um caminho seguro para a tua vida, meu irmão. Salomão encontra isso dentro dos seus resultados, da sua investigação. Existe beleza, meu irmão, nos planos de Deus para a sua vida. Novamente, Deus é bom, e por isso ele faz coisas boas. Por isso tudo que ele faz é bom, sem problemas morais. Mas o nosso Deus também é belo, e aquilo que ele faz também recebe o derramar da sua beleza. A beleza do Criador é derramada sobre sua criação. E eu posso te dizer uma coisa nessa noite com toda certeza, meu irmão, que a beleza do Senhor também está derramada sobre as nossas vidas. Salomão encontra isso. Ele sabe que o plano é vasto, que ele não tem a capacidade de sondar esse plano na sua completude, na integridade do plano. Mas o que ele consegue perceber, Wander, é que há beleza nos planos de Deus. Existe algo bom nos planos de Deus. Essa vida, meu irmão, mesmo no meio de um mundo quebrado, está cercada, está cuidada. Deus tem beleza e coisas boas para derramar sobre a nossa vida. Mas Salomão percebe que isso, ainda olhando aqui para esse versículo de número 18, eis o que eu vi, uma coisa boa e bela, comer e beber e gozar, desfrutar cada um do bem de todo o seu trabalho. Salomão descobriu que o homem, ele deve buscar o dom de desfrutar. Eu falei com vocês na semana passada sobre isso. Guardem essa expressão, o dom de desfrutar. Essa precisa ser a nossa busca. Não apenas buscar as posses em si mesmo. Porque as pessoas às vezes começam a buscar coisas, e adquirem, e ajuntam, e amontoam, mas não conseguem desfrutar, não recebem de Deus o dom de desfrutar. Então, meu irmão, eu quero que você possa olhar para a tua vida, o que Deus já tem derramado sobre você. Descubra isso. Seja grato. Descubra o que Deus tem derramado sobre a tua vida, meu irmão. Você está aqui nessa noite. É Deus quem está te sustentando aqui nessa noite. Descubra o que Ele tem derramado sobre você. Seja grato a Ele e desfrute. Veja que o dom de desfrutar, ele é dado por Deus. É um derramar do Senhor. E é muito triste quando olhamos para a humanidade tentando encontrar e não conseguindo. Minha mãe costuma dizer, é um ditado nessa, eu costumo dizer que é a sabedoria dos antigos, como se estivesse dando murros em pontas de faca, tentando, sofrendo para ter aquilo que Deus já liberou como um dom, aquilo que já está liberado como um presente às pessoas, se elas se aproximarem do Senhor. Esse é o ponto. A humanidade está tentando encontrar essa satisfação, está lutando para encontrar essa satisfação, lutando para encontrar essa alegria permanente, mas não consegue, e estão cegas, porque se elas se aproximassem de Deus, Deus simplesmente derramaria sobre elas. Então, meu irmão, nessa noite, celebre ao Senhor, porque você está diante da presença do Eterno,
E à medida que nós nos aproximamos dele com os nossos corações sinceros, ele derrama a sua graça sobre nós, ele derrama o seu favor sobre nós, ele derrama a sua alegria sobre nós. Isso é um dom de Deus. A gente pode sair, daqui desfrutando dessa vida. Salomão percebe essas realidades. E ainda, o homem que entende isso, o homem que aprendeu o segredo de desfrutar a sua vida, essa pessoa, ela não está preocupada com a extensão da sua vida. Ela não está ansiosa com o tempo que ela vai viver. Porque, meu irmão, cada dia a alegria do Senhor jamais faltará. Terão dias difíceis? Terão. Você vai encontrar pressões? Nós encontraremos essas pressões. Mas ao mesmo tempo, nós não estamos preocupados. Por que estamos preocupados? Jesus nos ensinou isso. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer ou beber? Por que vocês estão ansiosos com o dia do amanhã? O Pai está cuidando de vocês. Encontrem essa alegria, encontrem essa paz, encontrem essa segurança. Aqueles que encontram a alegria do Senhor são contentes demais na vida, meu irmão, para ficarem remoendo os dias dessa existência. Como que? Quantos dias eu vou viver? Quantos anos eu vou viver? Será que eu vivo até amanhã? Será que eu vivo depois de amanhã? Meu irmão, nós vivemos o hoje, o já, o agora, porque eu sei que todos os dias das nossas vidas estarão guardados na mão do Eterno. Todos os dias. A gente não tem tempo para ficar remoendo essas questões, porque nós já encontramos, recebam em nome de Jesus, nós já encontramos a eternidade. Nós já encontramos. Então, no versículo 20 do capítulo 5 que nós estamos lendo ainda, porque este homem não se lembrará muito dos dias da sua vida. Por quê? Porque Deus lhe enche o coração de alegria. Não tem como você ver aqui um Salomão pessimista. Ele está dizendo assim: olha, o homem que aprende a desfrutar a sua vida em Deus é alguém que não está preocupado com quantos dias, em se lembrar dos seus dias. Eu estou me perguntando aqui, o Espírito está derramando isso no meu coração agora. Que alegria é essa? Uma alegria que Deus está derramando sobre aqueles que estão perto dele. Meu Deus, que no meio das dores, no meio da enfermidade, vocês acham que essa alegria vai faltar? Nos dias difíceis, nos dias de escassez, vocês acham que essa alegria vai faltar? Salomão encontrou uma coisa boa, cara. Salomão encontrou uma coisa bela. Ele percebeu que é o Senhor que derrama isso sobre os que estão perto dele, sobre aqueles que desejam agradar a Ele. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para agradar ao Senhor. Eu vim aqui para encontrar o nosso Deus. E então eu sei, meu irmão, que essa alegria não faltará. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Essa estação, estudando Eclesiastes, meu irmão, tem sido um tempo de derramar do Senhor sobre a minha vida. Porque essa alegria é real. Nós podemos encontrar no meio de uma estação de lágrimas um sorriso de Deus sobre as nossas vidas. Então o Deus enche, irmão, e eu profetizo isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus, que Deus encherá o nosso coração de alegria, e isso nos mostrará que a vida não é sombria, a tua vida não é monótona, meu irmão, porque a tua vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Então o lado que não compreendemos da vida, esse lado que parece ser escuro, que parece ser sombrio, ele é substituído, ele é trocado pela alegria no plano de Deus. Então Salomão entende que existe um grande plano, que mesmo que o Senhor não tenha nos feito com a habilidade de produzir por nós mesmos a alegria e a satisfação permanente, Ele não nos deixou desprovidos dela, porque toda vez que nós estivermos perto dEle,
essa alegria não faltará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Toda vez que nós o buscarmos de todo o coração, meu irmão, Ele nos ouvirá. Toda vez que nos aproximarmos humildemente da presença do nosso Deus, tenha certeza absoluta que a voz do Senhor não faltará sobre a tua vida. E então você vai encontrar essa alegria. Meu irmão, eu profetizo sobre as nossas vidas a palavra do Senhor. Que essa seja a realidade que transforme a tua mente, a tua jornada, que você possa caminhar de maneira sábia todos os dias da sua vida. E então, para entender esse grande plano, Salomão vai receber de Deus, é inspirado, o poema talvez mais famoso do livro de Eclesiastes, que é o tema que nos fornece o tempo adequado para todas as coisas. É um poema muito famoso, muito conhecido, e esse poema nos fornece um princípio, é uma introdução para essa sessão. Então, se aqui no capítulo 5, no versículo 18 a 20, nós chegamos à conclusão de Salomão, nós vamos voltar agora para a introdução da sua discussão, da sua investigação, do que ele encontra, e ele introduz as suas respostas no meio de tantas perguntas com esse poema, um plano de Deus, um plano perfeito que envolve toda a nossa existência. O plano de Deus envolve toda a nossa vida. O poema fala sobre isso. A intenção do mestre aqui, a intenção de Salomão, não é fazer prescrições para a vida, porque muitas vezes olhamos para esse texto como se nós estivéssemos olhando aqui para um receituário médico. Olha, na vida vai haver tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, e a gente fica esperando algum momento de fazer isso. Mas não é o que Salomão está fazendo. Salomão não está nos dando uma receita, um receituário médico ou algo desse tipo. Como, que tempo é o tempo então de matar? Porque se há tempo para tudo... Percebe que se vocês forem por esse caminho, a gente arruma um problema. Por isso a interpretação bíblica precisa ser feita com muita responsabilidade. Qual é a intenção de Salomão escrever isso? Porque veja só o paradoxo. Se você entender que aqui é um receituário, onde que todas essas coisas estão prescritas, e Salomão está dizendo que há tempo até de matar, como você vai colocar isso do lado de Êxodo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, e lá está escrito, não matarás? Aí você vai dizer, a Bíblia está se contradizendo. Não, é a tua interpretação que está caindo em contradição. Então a gente precisa entender o que Salomão está escrevendo quando ele diz que há tempo para todas as coisas. O ponto aqui é que, da perspectiva de Deus, lembre que nós falamos da semana passada, Salomão está olhando para as coisas debaixo do sol, mas ele olha como alguém que está recebendo a fonte, a tomada, meu irmão, está em cima, é de alguém que está acima do sol, é o próprio Deus que está falando com Salomão, e percebemos que é o Senhor que ordena todos os aspectos da nossa vida, é o Senhor que ordena todas as nossas ações. O Senhor está no controle, mesmo quando há doença, é o Senhor que está no controle, mesmo quando há guerra, mesmo quando há morte. Eu quero te dizer uma coisa, você sabe disso, mas você precisa escrever isso na tábua do seu coração para que você possa viver. É Deus quem tem o controle dos tempos, é Deus quem tem o controle das épocas da vida, é o Senhor que está no controle de cada estação. E então, quando olhamos para o Senhor que está no controle desse grande plano, nós podemos confiar. E mesmo olhando para um plano em que há estações de guerra, que há estações de morte, que há estações de enfermidade, isso não quer dizer que Deus quer te deixar no caos.
Isso não quer dizer que Deus quer que você esteja abandonado. Por quê? Porque Ele diz que se há tempo para matar, há tempo para curar. Se o Senhor abre a ferida, meu irmão, pode ter certeza que Ele se encarregará de fechar e sarar a ferida. Os profetas tomaram posse disso, a ponto de, por exemplo, o profeta Oséias escrever: olha, que nós possamos buscar o Senhor, que possamos nos arrepender, que possamos nos aproximar dEle, porque Ele abriu a ferida, mas Ele mesmo sarará, Ele mesmo está encarregado de sarar a ferida. Precisamos entender os planos do Senhor. Tudo tem seu tempo determinado. É assim que começa o capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Não é o acaso, não é o destino. Deus está no controle de todos os eventos. Então, meu irmão, você pode já se alegrar. Veja como que a alegria do Senhor já começa a nos transbordar aqui. Porque eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a situação da tua vida, mas a própria palavra está dizendo que o Deus que te colocou nesse momento, que está contigo nessa situação, Ele não vai te abandonar. Ele caminha contigo. E se há tempo, meu irmão, de chorar, há tempo de sorrir. A nossa vida está cercada desses eventos que parecem ser altos e baixos, mas há uma constante para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que amam o Senhor e seguem a sua palavra. O Senhor estará sempre derramando a alegria e o desfrutar da vida em todos os momentos. Eu estou orando isso no meu espírito. Eu quero viver todos os dias da minha vida desfrutando de tudo que o Senhor derramou sobre mim. E eu quero, meu irmão, derramar essa oração sobre a tua vida nessa noite também. Que você possa experimentar essa realidade espiritual. Então, debaixo do céu, as coisas têm o seu propósito. Não é um acaso. Precisamos aprender a descansar em Deus. E essa noite Deus já está nos colocando nesse lugar. Você vai sair daqui, meu irmão, em um lugar de descanso em Deus. E isso é necessário para todos nós, João. Porque você está acostumado a ouvir descanso. Você está acostumado a ouvir pregações e Deus falar contigo. Descanse. Mas por que você não entra no descanso? Posso dizer algo, talvez até um pouco mais duro, Emerson. Isso é rebelião. Porque se Deus está te falando, por que você não abraça? Mas nós vamos sair daqui hoje abraçando a palavra do Senhor. Nós precisamos resistir. Precisamos resistir. É um desejo de rebelião, de tentar ter o controle das coisas, de tentar ter o controle sobre todas as coisas e às vezes tornar, sabe, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, o nosso Deus. Paulo fala sobre isso em Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 18 a 20. Paulo escreve sobre esse Deus, com D minúsculo, que era o nosso próprio ventre. Pois muitos andam entre nós, e perceba o que Paulo está dizendo, pastor Jocelyn. Ele não está dizendo de fora, não. Ele está dizendo entre nós. Ele está dizendo para os de dentro da igreja de Filipos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E agora ele aponta para o destino destes. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, a tua pátria, meu irmão, a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas.
subordinadas a Ele, não a nós, a Ele. Às vezes a gente quer ter o controle, mas se Deus está no controle, meu irmão, hoje o Espírito está te convidando, descansa, abrace isso, resista a esse sentimento de rebelião, de tentar resistir à voz de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos confiar no que Ele está fazendo, mesmo que não consigamos entender o plano por inteiro, porque o plano é de eternidade. E Salomão já percebeu, olhe, Deus colocou a eternidade dentro do homem, mas também fez o homem incapaz de descobrir o plano inteiro. E aí, como que eu faço? Se aproxime de Deus, confie nele, que o mais Ele fará. Meu Deus, isso é uma vida em fé. Tem graça de Deus aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Então, precisamos resistir a essa natureza de rebelião. Sabe, a nossa natureza de rebelião está na aspiração descontrolada de fazer com que todas as coisas ao nosso redor estejam nos servindo. Como se um evento saísse do teu controle, isso fosse te destruir. Não vai. A gente precisa aprender a dormir no barco. E nós vamos aprender isso, porque Ele começou uma boa obra nas nossas vidas. Então não se preocupe quando as situações elas saírem do teu controle. Tem tempo determinado para tudo. O Senhor está cuidando dos detalhes. Às vezes a humanidade pensa que pode controlar o tempo, controlar a ordem das coisas, gerar por si mesmo a natureza, como se a humanidade pudesse, por si própria, gerar a natureza, a história, como se pudessem até apagar pecados e falhas. O homem moderno também tenta fazer isso. A gente olha para a antiguidade, nós vemos aqueles rituais, de alguma maneira alguns viam isso em desenho e até de maneira como engraçada. Faz aí a dança da chuva. Mas isso são rituais de povos da antiguidade que acreditavam que poderiam controlar os tempos. Aí você mas isso aí é um mito. Mas o homem moderno tenta fazer a mesma coisa, só que com outras ferramentas, com outros recursos. Mas os nossos tempos, os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Sabe, eu até cheguei a comentar na ministração do louvor na semana passada, no culto de quarta-feira. Eu comprei uma teologia sistemática de um autor chamado Wayne Grudem, e eu estava lendo a introdução, e ele tem 71 anos e foi diagnosticado com Parkinson. E quando ele foi diagnosticado, ele tinha o objetivo de reescrever, fazer uma revisão da sua teologia sistemática, tendo visto muitos outros assuntos que surgiram, mas ele coloca isso na introdução, dizendo que quando recebeu essa notícia, ele se sentiu feliz em Deus por estar vivendo e estar com saúde, por estar ali. E ele colocou um versículo para fundamentar essa maneira de viver. Salmo 139, versículo 16. Como que alguém pode se encontrar feliz quando uma enfermidade está sobre a vida dela? Como alguém pode encontrar alegria nesse lugar? Aí no Salmo 139 ele diz o porquê. É porque os teus olhos, os olhos do Senhor, me viram, a substância ainda informe. Meu irmão, quando você ainda nem sequer existia, quando você ainda era uma substância informe, os olhos do Senhor já tinham te visto. E no livro, no teu livro, no livro do Senhor, foram escritos todos os meus dias. O Senhor está vendo todos os nossos dias. Ele já viu, Ele já escreveu todos os dias das nossas vidas. Meu irmão, Ele está no controle. E cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Meu Deus,
Às vezes a gente atrela isso quando tudo está bem, quando a situação financeira está controlada, quando a enfermidade não está nos assolando, quando a despensa está cheia. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus não escreveu no livro dele só os dias bons da tua vida. Ele escreveu todos os dias. Então eu quero olhar para a palavra e ter a certeza de que o Deus, cheio de bondade e misericórdia, Ele tem bondade para derramar sobre a tua vida todos os dias da tua jornada, da tua caminhada com Ele. Eu falei assim, uau, eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. Ele tem 71 anos. Eu tenho 43. Irmão, e se eu aprender a viver isso agora? E se você aprender a viver isso hoje? E se você amadurecer a tal ponto que você vai falar assim, que isso, Zeca, mas que amadurecimento, que fé. E se Deus quiser te levar hoje até esse lugar, meu irmão? Eu quero ir com Ele a esse lugar. Eu quero, eu preciso. Porque eu sei que o dia bom, ele vem, e o dia mau também. Mas nos altos e baixos, o Senhor, Ele continua. Então, os nossos dias, os nossos tempos, abram suas mãos, recebam, estão cuidados pelo Senhor. Todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. Todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Antes mesmo que nós viéssemos a existir, o Senhor, Ele já tinha os nossos dias escritos. E quão preciosos, recebam, são preciosos os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Feche sua mão e receba em nome de Jesus. Então todos os nossos dias estão escritos, estão no controle do Senhor. E os que temem são capacitados a remir o tempo. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, versículo 15, que nós devemos aprender a remir o tempo. É uma oração, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que venhamos a alcançar corações sábios. Por quê? Porque tudo Deus fez formoso em seu tempo. Foi o que a gente acabou de ler aqui no versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Tudo Deus fez belo em seu tempo. Então, quando a gente entra dentro desse poema do capítulo de número 3, alguns vão tentar interpretar, e até têm interpretado, com alegorias espiritualizantes. Como assim, Zeca? Alguém vai olhar para o que Salomão está dizendo, tem tempo de nascer, e aí associam esse nascimento a regeneração, quando o homem, então, ele em Cristo é uma nova criatura. Aí há tempo de morrer, e aí associa o tempo de morrer com a morte da velha criatura, do velho homem, a morte da natureza pecaminosa. Eu posso te dizer que até é possível fazer esse tipo de relação, porque eu creio que há tempo da regeneração, há tempo da morte do velho homem, da natureza pecaminosa, mas não é isso que Salomão está falando aqui. Talvez hajam outros textos que estejam falando sobre esta verdade espiritual, sobre a regeneração, sobre a morte do velho homem. Por exemplo, João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos sobre a importância de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nova criatura. Quando Paulo fala em Romanos sobre abandonar a natureza do velho homem. Então eles teriam outros textos que falariam disso com mais propriedade e especificamente no assunto. Salomão não está tratando disso. Salomão está nos mostrando que toda a existência está debaixo do controle de Deus, está envolvido nesse grande plano, até mesmo o reino vegetal. Por isso o tempo de plantar e o tempo de arrancar é assim que começa. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja que a linguagem aqui é que nem mesmo no campo das plantas, da natureza, o alcance desse plano de Deus deixa escapar. Até os vegetais, a linguagem aqui é dos vegetais, embora depois alguns profetas venham usar isso para aplicar no sentido de nações que são plantadas e nações que são arrancadas. Mas o ponto de Salomão é que se há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar
e há tempo de arrancar, é que o início e o fim está nas mãos do Alfa e Ômega. O início e o fim de todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Todas as coisas existem porque existem, criadas por Ele, por intermédio dele, e subsistem. Por quê? Porque é Ele quem sustenta. A hora que Ele diz basta, nada mais pode prosseguir. Ele é quem tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Esse é o ponto de Salomão. E aí ele vai trazendo como se fossem pares em opostos: nascer e morrer, plantar e arrancar. E aí o versículo de número 3 vai dizer que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Seguindo os pares de oposição, né, de contraste, talvez esse seja um dos pares mais difíceis. Porque você vai dizer, mas há tempo de matar? Como que a gente explica isso? Como que a gente vai entender? E você precisa olhar isso dentro do plano de Deus, que está envolvido com tudo que está acontecendo debaixo do sol. Esse é o alcance da investigação de Salomão. E aí, quando olhamos para debaixo do sol, há tempo de matar, como se sucede nas guerras. E aí, se você olhar, por exemplo, em Jeremias, capítulo 32, no versículo de número 28, olha o que Deus vai dizer a Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo e esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Veja que o próprio Deus entrega Judá nas mãos da Babilônia, entrega Judá à espada, entrega Judá à peste, entrega Judá à guerra. Se você olhar em outros contextos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8, em Refidim, há uma batalha acontecendo contra Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Mas por quê? Porque há tempo de guerra. E aqui é necessário a espada. Veja que nessa batalha, eles precisaram entrar no campo. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro. Perceba que foi necessário entrar em um lugar de batalhas. Foi necessário entender que debaixo do sol há tempo para matar. E ainda mais, se você olhar 1 Samuel 17, versículo de número 50, a batalha de Davi e Golias. Há tempo de matar. Por mais que seja algo que nós não queremos ver, não queremos participar, e não queremos que aconteça, debaixo do sol, a morte é uma realidade, é um inimigo presente. E então, prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Veja o tempo necessário, o tempo de matar. Ou ainda quando acontecem situações em autodefesa ou defesa da própria vida. Quando Davi está no campo de batalha, em uma determinada estação da sua vida, eles já estão cansados da batalha, e um inimigo se levanta contra Davi, e Abisai entra na frente e mata esse inimigo, que iria colocar a vida de Davi em risco. E aí Abisai volta para Davi e diz: olha, que você nunca mais vá ao campo de batalha, rei, para que tu não morras e a lâmpada de Israel se apague. Então veja que há tempo necessário
há tempo determinado até para matar. É importante aqui, porque você pode falar assim, então há tempo de matar e Deus se agrada disso. Uma coisa é o que está acontecendo debaixo do sol. Outra coisa completamente diferente é quando olhamos para aquilo que agrada a Deus. E quando nós vemos uma matança por maldade premeditada, quando vemos uma matança, sabe, de maneira cruel, isso é um pecado contra Deus e em sua imagem. Tanto que em Gênesis capítulo 9, versículo 6, eu quero ler esse versículo porque eu nunca tinha lido ele assim, atentado para ele. Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando Deus faz aliança com Noé, ele diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso é para você entender o quanto Deus abomina o homicídio, para que você não saia daqui entendendo, então há tempo para matar e Deus quer isso. Não, pelo contrário. Mas e se alguém fizer isso dentro da sua crueldade? Não se preocupe, porque ninguém escapará do reto juiz. Ninguém escapa do juízo de Deus. Então, junto com tirar a vida nessas ocasiões indicadas, onde nós percebemos algumas delas aqui, entendemos que estamos debaixo do sol. Mas da mesma maneira que há tempo de matar, há tempo de curar. E aqui a palavra curar é literalmente costurar, suturar, como se fosse dar pontos, aquilo que está aberto, que está exposto. Meu irmão, Deus também tem uma estação de cura, Deus tem uma estação de restauração. E essas realidades mesmo de nascer e morrer, matar e curar, todas essas estações, elas vêm acompanhadas de sentimentos. Por isso que Salomão continua lá no capítulo 3, dizendo que há tempo também de chorar e tempo de sorrir. Porque no meio de uma estação como essa que você citou, Emerson, não é um tempo de sorrir, é um tempo de chorar, é um tempo de lágrimas, é um tempo de tristeza, é um tempo de dor. E isso precisa estar claro na nossa mente, que debaixo do sol, meu irmão, nem tudo serão flores. Não serão todos os dias que vocês vão sorrir, mas as nossas lágrimas, elas vão temperar os dias de alegria. Haverá tempos em que nós estaremos felizes, contentes e alegres, e haverá dias em que precisaremos chorar com os que choram. Romanos fala sobre isso, Romanos 12, versículo de número 15. O salmista, quando fala que aqueles que semeiam com lágrimas porque há tempo de chorar. Mas o salmista que diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com os seus feixes voltarão jubilando de alegria. Então há uma estação de alegria, um tempo determinado por Deus. O Senhor está nos mostrando que essas coisas que foram derramadas sobre nós estão no seu controle. Não precisamos nos desesperar. Irmão, quando olhamos para Eclesiastes 3, é um convite a uma vida de confiança. Nós não seremos uma igreja desesperada, em nome de Jesus. E quantas vezes o dia difícil, quando vem, parece nos tirar o chão e nos vemos, irmão, como pessoas desesperadas. Talvez você não, mas você conheça alguém, ou se isso for o teu caso, meu irmão, que nessa noite o Senhor coloque o controle dos céus sobre o teu coração, a confiança dos céus no teu coração, que esse seja o nosso lugar. Existem dias difíceis, existem tempos de chorar, tempos de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então perceba que dentro desse salmo existe aí uma perspectiva de que o amanhecer vem a alegria, mas no fim do dia a noite vem novamente. Parece que a gente só quer, meu irmão, o dia. Parece que a gente só quer a alegria, mas debaixo do sol essa ainda não é a nossa realidade. Mas, meu irmão, continue confiando em Deus, porque há um dia que está reservado na história em que Ele enxugará toda a lágrima, e nesse lugar não haverá mais pranto,
não haverá mais dor, não haverá mais morte. O Senhor, meu, tem esse dia reservado, mas até lá, o seu chamado, caminhe em fé, confie no que o Senhor está fazendo. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Veja que até coisas que às vezes são descartadas, aquilo que você olha, isso aqui hoje não me serve. Pode haver estações em que essas mesmas coisas podem ser úteis. Há tempo de espalhar as pedras, mas existe tempo, Fabrício, em que precisa se ajuntar as pedras, colocar em um lugar onde que elas vão ser utilizadas. Ocasiões em que vamos precisar buscar essas coisas intensamente, como sendo valiosas. A mesma verdade é colocada aqui em um tempo de se afastar e em um tempo de se abraçar. E isso fala de relacionamentos. Nós saímos aqui de uma estação que estávamos estudando Atos dos Apóstolos, e nós vimos que em um determinado momento da vida de Paulo, foi necessário que João Marcos, se separasse do grupo. E Paulo resistiu a Barnabé, dizendo: olha, João Marcos não pode ir com a gente. Mas em um segundo momento, quando Paulo escreve a segunda epístola de Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no final da epístola, 2 Timóteo 4:11, Paulo diz a Timóteo: traga-me João Marcos, porque ele me será necessário para o trabalho, para a obra, para o ministério. Há tempo de se afastar e tempo de abraçar. Salomão nos ensina isso, nos mostra essa realidade espiritual, e precisamos aprender a colocar isso, meu irmão, em prática na nossa vida, confiando em Deus. Ele vai te dirigir. Mas como que eu vou discernir, Zeca, o tempo determinado de todas essas coisas? Confie no Senhor, pergunte ao Espírito de Deus. Ele não vai te deixar sem resposta, Ele não nos abandona, Ele sempre está conosco, respondendo, Ele está falando conosco, Ele segura as nossas mãos, Ele vai continuar conduzindo a cada um de nós até o fim. Então há tempo de se espalhar as pedras, tempo de se ajuntar as pedras, há tempo de se afastar, há tempo de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Versículo de número 6. Há tempo de você ter coisas. Existe um tempo de obter novas coisas, de buscar novos objetivos, de trabalhar, de se buscar. Mas você precisa buscar essas coisas entendendo que há um tempo também determinado para que você venha perder alguma dessas coisas. Mas a gente nunca considera isso. A gente só considera, não, porque eu tenho que ter isso. E há tempo para você ter as coisas. Mas também Salomão percebe que há tempo em que nós vamos perder algumas coisas. E isso é para nos colocar num lugar de calma. Meu irmão, descansa, Deus está no controle. Porque às vezes em estações de remoções nós ficamos preocupados. O que está acontecendo? Está tudo virando de cabeça para baixo, mas o trono permanece inabalável. Construa a tua vida, meu irmão, focado naquele que não muda, na rocha inabalável. Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Então, se você entende que há tempo de se obter coisas, há tempo também de deixar essas coisas irem. Há tempo determinado para que você libere essas coisas. Há tempo de se deitar fora também. Tempo de rasgar e tempo de coser. Rasgar aqui no sentido de rasgar as vestes. E aí quando a gente olha para esse rasgar as vestes, isso fala de estações de tristeza. Porque o rasgar as vestes era uma imagem de expressar, manifestar a amargura. Quando Davi descobriu que Absalão matou Aminon, que tinha violentado sua irmã, Davi caiu numa amargura tão profunda e ele rasga as suas vestes. Mas da mesma maneira que existem estações tão amargas em que nós rasgamos as nossas vestes, existe um tempo apropriado também para costurar essas vestes. Porque o Senhor, Ele tem um conforto e o consolo necessário para todos nós.
tudo tem o seu tempo determinado. E se aprendemos a desfrutar da vida, entendendo que o Senhor está no controle de cada evento, você pode não entender o evento, mas você pode entender o controle de Deus. Existem coisas que estão encobertas e elas pertencem ao Senhor, mas existem coisas que são reveladas a nós. E Deus nos prepara para o dia mau. Deus nos prepara. Eu sei que existem dias tão difíceis na nossa vida, e eu já experimentei dias assim, em que de eu deitar e não conseguir dormir, e amanhecer, e eu perceber que eu não preguei os olhos, eu não dormi, eu nem sequer consegui cochilar. Mas em todas essas estações não faltou o direcionamento de Deus na minha vida, não faltou paz. Posso dizer uma coisa? Não faltou a alegria do Senhor na minha vida. Meu irmão, Deus está nos fazendo caminhar num lugar de extrema segurança. É possível, meu irmão, se tornar de fato essa casa em que vem a tormenta, vem a inundação, vem a tempestade, mas a casa não é derrubada. Isso está liberado para nós aqui nessa noite. Eu declaro essa verdade espiritual sobre as nossas vidas. Tempo de amar e tempo de aborrecer. E veja que esse tempo de aborrecer é curioso, mas quando o povo de Israel estava no Egito, o Senhor mudou o coração dos egípcios. O Senhor fez com que os egípcios odiassem a Israel. Aí tu vai falar assim, mas por quê? Que isso? O que Deus está fazendo? Deus estava preparando o povo. Deus estava preparando o cenário. Porque o Egito não era o lugar da nação de Israel. Deus tinha uma terra prometida para Israel. Deus tinha uma Canaã prometida. Uma terra que manda leite e mel. Então, com base em todas essas coisas, precisamos confiar nas mãos do Senhor, que Deus está no controle. E aí, Salomão olhou para tudo isso. Há tempo determinado para todas essas coisas. Ok. E você já entendeu isso também. Você sabe que existem dias que serão mais fáceis do que outros. Ou seja, haverão dias mais difíceis. Que a gente saia daqui fortalecido no Senhor para enfrentar qualquer situação, em nome de Jesus. Que a gente saia daqui seguro para enfrentar o que vier, pronto, cascudo, crente, meu irmão, com raiz. Mas olhando para tudo isso, Salomão ainda se pergunta, mas se há tempo para todas as coisas, qual é o proveito da minha vida? Se há tempo determinado. E é o que ele pergunta no versículo 9, quando termina o poema. Se a gente não considerar essa epígrafe e a gente deixar o texto correr, quando termina o poema ele diz, mas que proveito tem o trabalhador naquilo com o que ele se afadiga? É a pergunta que ele já fez lá no capítulo 1, versículo 3. É a pergunta que está movendo Salomão. Qual é o proveito então? Qual é o ganho disso tudo? E aí a resposta, ela é clara, porque toda a vida, ela se desdobra sobre a determinação da providência de Deus. E a providência está atrelada à provisão do Senhor. A provisão do Senhor é quando Ele olha e vê o que você precisa. A provisão, ela não está atrelada ao que você deseja. A provisão, ela está atrelada àquilo que Deus, em sua soberania, entende, você necessita, e eu não deixarei faltar sobre a tua vida. Então a providência divina, a nossa vida está envolvida nessa providência. O nascimento e a morte, a colheita, o cultivo, as alegrias, as tristezas, o adquirir, o perder, o falar e o estar calado, a guerra, a paz. Todas essas coisas, meu irmão, elas fazem parte da provisão de Deus para algo em nossas vidas. Posso dizer uma coisa?
Nessa estação em que eu atravessei, que eu tive essa dificuldade, que eu não conseguia dormir, eu conheci Deus como eu nunca tinha conhecido antes. Eu experimentei relacionamentos com o Senhor que eu nunca tinha experimentado antes. As estações difíceis, elas te levam para um lugar de conhecimento de Deus único. E Deus, ele está mais interessado em que eu o conheça, e essa é a minha oração, meu irmão, do que me deixar num lugar confortável. Por isso que nós às vezes caímos em estações, mano, que parece ser uma moenda. O que está acontecendo? É Deus te trazendo para mais perto. É porque às vezes quando o vaso se desfaz na mão do oleiro, a gente se desespera, mas o oleiro não. O oleiro está no controle. Ele não se desespera. Se eu pudesse pagar para não entrar no quebrantamento, eu pagaria. Mas uma vez que eu experimentei o que eu experimentei com o Senhor, eu não consigo orar ao Senhor dizendo para Ele: me tire daqui. Porque o que eu encontrei nele, eu nunca encontrei em lugar nenhum. Então existem estações que, mesmo que sejam de tristeza, é provisão de Deus para a minha vida. São lágrimas. E Salomão está dizendo: são provisões de Deus para a tua vida. Isso é a providência divina. É Deus olhando assim: eu estou cuidando. Deixa que eu faço isso, deixa que eu cuido disso na tua vida. Então as circunstâncias, os tempos por si só, às vezes eles são intrincados, eles são confusos. Mas os nossos dias estão nas mãos do Senhor, estão contados. E Deus, ele só está esperando que nós venhamos nos posicionar, para que então uma ação de transformação, porque é Ele quem faz, é Ele quem libera. Ele está esperando aqui nessa noite, meu irmão, só que você se posicione nele, confie nele, porque nesse lugar, eu não sei o que você está atravessando, mas eu sei que o Espírito está falando aqui nessa noite. Essa estação que você está atravessando não está desprovida, meu irmão, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da revelação de Deus sobre cada um de nós. Então Deus está te chamando nesse lugar. Salomão, ele quer entender o proveito. E eu vou te dizer que eu comecei a aprender a desfrutar das minhas lágrimas. Há um livro que o nome do livro é Quebrantamento, da Sarah Walsh. É um livro, você tem que entender que você está quebrado para você ler. Não é um livro fácil de se ler, mas é um livro que nos mostra a beleza do quebrantamento. Porque quando você se vê quebrado, você se vê no alvo da obra de Jesus. Porque o Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos inteiros. Só o quebrantado entende isso. Só o quebrado entende isso. Então é uma recomendação, mas eu vou dizer para você que é um livro que não é um livro para te tirar do quebrantamento. É um livro que te faz entender o quebrantamento. É um livro que te faz aprender a desfrutar do quebrantamento. Uma vez que você entende que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E ambas estações fazem parte da provisão de Deus sobre a tua vida. Isso é sábio, irmão. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria do céu. Isso é sabedoria do céu. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E então eu vi, versículo 10, o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem. Aqui é os filhos de Adão, os filhos do homem que caiu. A todos aqueles que estão separados de Deus. Os filhos do homem. Eu sei que na tua Bíblia está dos homens, mas a palavra hebraica aqui está no singular. Os filhos de Adão. E Deus impôs, Deus colocou sobre eles o trabalho. E se você só trabalha, meu irmão, separado de Deus, isso é apenas aflição, cansaço, fadiga. Mas tudo Deus fez formoso
no seu devido tempo. Mas quando olhamos para a providência de Deus, nós vamos encontrar beleza nas lágrimas. Nós vamos encontrar, meu irmão, mesmo nos dias tristes, a certeza do cuidado de Deus. A alegria do Senhor não faltará. É um plano abrangente. É um plano que está além do seu controle. Resista, meu irmão, à rebelião de controlar as coisas. Isso é rebelião. Resista a esse espírito. Confie a tua vida completamente nas mãos do Senhor. É que às vezes a gente vive para uma coisa. Tem gente que diz, não, porque eu vivo para a minha família. Aí você escolhe uma parte do grande plano de Deus e você entrega toda a tua vida a uma parte desse mundo bom de Deus, ao invés de você entregar a tua vida completa ao Deus que tem todo o plano nas mãos. Tudo Deus fez no seu tempo e Ele fez de maneira bela. Meu irmão, dá vontade, sabe, de rasgar aqui meu coração. Quebrados, mas completamente seguros. Completamente seguros em Deus. Salomão, ele encontra isso. Tudo Deus fez belo no seu tempo. Então o último dia da minha vida será um dia belo. Sabe, quando a gente terminou aqui estudando a vida de Paulo, quando a gente olhou para o último dia da vida de Paulo, não tem como você não ver beleza ali. É triste, mas você vê um homem dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meu Deus. Aí você olha para isso, você vê a beleza de Deus, porque a eternidade está colocada dentro de nós. O Senhor colocou a eternidade dentro de nós. Meu Deus, tem graça, tem muita graça de Deus aqui nessa noite. E então Ele colocou a eternidade no coração do homem, sem que este homem, sem que a humanidade possa descobrir essas obras que Deus fez desde o princípio. Então agora o homem anseia descobrir isso. O homem anseia entender esse plano. É por isso que você está aqui nessa noite, porque você quer entender o plano de Deus, você quer entender o que Deus está fazendo. E aí nos versículos 12, Salomão continua dizendo, eu sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que o possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Salomão está dizendo assim, olha, não tem nada melhor do que viver bem. Mas quando você entende que isso é um presente de Deus, quando você come e você entende que é dom de Deus, quando você se alegra e é dom de Deus, então diz assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lembra que nós falamos na semana passada sobre as riquezas, as posses de Salomão, toda a majestade e grandiosidade dos feitos de Salomão? É este homem que está dizendo, não há nada melhor para o homem do que ele entender que o desfrutar desta vida é só um presente, é graça, é um dom de Deus, que Deus dá essa alegria, que Ele derrama, Wander. Não há nada melhor para o homem. Você está entendendo que nessa noite, como você volta para casa, nós não vamos conseguir entender o plano inteiro. Ele colocou a eternidade dentro de nós com o desejo de sondar isso, mas Ele já nos fez sem a capacidade de entender esse plano inteiro. Por quê? Porque só Ele é Deus. Ele está sobre tudo e todos. Nós nunca alcançaremos. Os anjos que estão lá na eternidade estão querendo entender esse plano e não conseguem. Eles querem entender, sondar esse plano.
E então, o versículo de número 14, ele diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então, Salomão está dizendo: olha, o plano do Senhor dura para sempre, é eterno. Nada pode se acrescentar e nada tirar. Você não pode colocar nada. O plano é perfeito. E quando você tenta mexer, estraga. Entrega a tua vida na mão dele. Veja que Salomão disse que nós não conseguimos sequer entender do começo ao fim. E agora ele diz que também não se pode acrescentar e nem tirar nada. É isso que Paulo escreve aos Romanos. Ele diz: profundidade, que sabedoria insondável. Romanos 11, 33. Quando você se esbarra com essa majestade, você vai se ver como Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. Olha, ele está dizendo assim: olha, não dá para sondar os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É nesse lugar que a gente se rende. A humanidade não tem como você acrescentar, não tem como você tirar nada. O plano dele é perfeito. Você precisa simplesmente confiar. E para que ele faz isso? O final do versículo 14, em Eclesiastes 3,14. O que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele, para que o temor do Senhor esteja dentro de nós, para que a gente possa olhar e falar assim: quem é ele? Quem é ele? Ele é o Rei da glória. Ele é o único digno de toda honra, todo louvor, pelo século dos séculos. E aí o versículo 15 fecha dizendo: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar-se o que já passou. Aqui é literalmente: e Deus pedirá contas do que já passou. Então, dentro desse grande plano, onde que há tempo determinado para todas as coisas, o Senhor está conectando o nosso presente com o nosso futuro. Mas chegará um dia em que Ele vai conectar o que será o nosso futuro ao nosso passado. Ele vai nos pedir conta de todas as coisas. Então vivam debaixo do temor do Senhor, entendendo que o temor te aproxima dele. O temor, meu irmão, não é um sentimento de pavor, mas é um comprometimento pessoal com o próprio Deus, com Deus vivo, onde você está decidido a viver inteiramente a vontade do Senhor. Nós desejamos, meu irmão, uma porção da revelação desse plano, e Ele tem isso para você nesta noite. Você leva para casa. Há tempo para todas as coisas, há tempo determinado, há tempo para chorar. A lágrima ela vem, mas a alegria também vem no amanhecer, meu irmão. Não se preocupe, se a ferida está aberta, se a ferida está aberta, Ele também tem tempo para cicatrizar e curar essa ferida. Confie na bondade e na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. E assim nós oramos por sabedoria de Deus nessa noite. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo, sabemos que há tempo para tudo, e o Senhor está no controle das nossas vidas. Eu não posso acrescentar nada, nós não podemos tirar nada. Meu Pai, nós só temos uma opção nessa noite: nós nos entregamos à Tua vontade, nós confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia, e sabemos que todos os dias das nossas vidas estão contados e escritos no Teu livro.
E quão insondáveis são, meu Pai, os teus pensamentos sobre nós, pensamentos de paz, de vida. Meu Pai, obrigado pela eternidade que o Senhor colocou dentro de nós. Nós continuamos com o anseio de descobrir quem Tu és, Pai, de saber o que o Senhor está fazendo. E humildemente nós Te pedimos, derrama sobre nós a alegria e o desfrutar todos os dias da nossa vida. Senhor, talvez tenham irmãos aqui meus, Pai, que estão em estações de lágrimas. Eu oro a Ti, Espírito Santo, revele a beleza do Teu cuidado sobre eles, para que mesmo nas estações mais escuras das nossas vidas, possamos ver a Tua luz brilhando sobre nós, a Tua face resplandecendo sobre nós, porque essa é a promessa que o Senhor nos fez. Tu estarias conosco todos os dias das nossas vidas, e assim nós cremos e vivemos gratos, certos da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.